Então, bom dia a todos. Hoje é o dia 1º de novembro, né? Estamos iniciando o mês de novembro de 2025. Estamos dando a continuidade no nosso grupo de estudo do sábado, no livro Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade. Hoje a leitura vai ser feita pela Cíntia. Nós vamos começar na página 137 no livro. Mas antes eu vou fazer a leitura de um verso, né? Normalmente a Márcia Lucena nos acompanha, faz, mas eu hoje vou fazer. E esse verso está nesse livrinho Crescer e Amadurecer, do Ulrich Schäfer, né? É um livro bastante interessante, com vários poemas, né? Vários versos meditativos. Eu acredito no desenvolvimento de toda a humanidade e que esse desenvolvimento prossegue por meio de cada um. Eu tento compreender o mundo a partir disso e não quero só falar negativamente sobre os fatos. Eu acredito que estou inserido num grande contexto, onde tenho certas tarefas. Eu ocupo um lugar que nenhum outro pode preencher. Por meu intermédio, o mundo muda, queira eu percebê-lo ou não. Muito bem. Então, nós estamos lendo o anexo, né? O anexo 6, que é a Metamorfose da Alma, é uma palestra extensa do Steiner. E estamos aqui, então, na página 137. Talvez, Cíntia, pudesse ler só o parágrafo anterior para engatarmos aí na leitura, né? Uhum. Então, temos um terceiro membro pelo fato do eu criar no corpo físico os órgãos que lhe possibilitam sair de si e conectar novamente seus julgamentos, conceitos e ideias na mente com o mundo externo. Quando o eu desenvolve na alma esse terceiro membro, então o denominamos alma da consciência, porque a alma não tem meras vivências devido aos estímulos que vêm de fora, ou porque ela transforma em conhecimento sobre o mundo externo aquilo que vivenciou internamente. Quando damos forma aos sentimentos que vivenciamos, de tal modo que eles nos esclarecem a respeito do conteúdo do mundo, então o conteúdo do nosso pensamento, do nosso julgamento e da nossa mente se torna conhecimento do mundo externo. Por meio da alma da consciência, nós penetramos nos segredos do mundo externo e somos seres humanos imbuídos de conhecimento e sabedoria. Porém, é o eu que trabalha ininterruptamente nesses três membros da alma humana: na alma da sensação, na alma da razão e da índole e na alma da consciência. Quanto mais ele trabalha e libera forças ligadas internamente, quanto mais ele aumenta a capacidade desses três membros anímicos, tanto mais o ser humano progride rumo à sua evolução. O eu é o ator, o ser ativo por meio do qual o ser humano não só conhece a evolução, mas pode realizar a evolução que o faz progredir cada vez mais. Assim, suas encarnações anteriores se mostram imperfeitas internamente a esses três membros. E a cada nova vida, o conteúdo, a vida da alma da sensação, da alma da razão e da índole, e da alma da consciência, se torna cada vez mais rica e abrangente. Essa é a evolução humana de vida em vida, o trabalho do eu, em primeiro lugar, nos três membros anímicos, na alma da sensação, na alma da razão e da índole, e na alma da consciência. Devemos ter claro que,
Além de o eu trabalhar de tal modo, ele próprio representa, por assim dizer, uma espécie de faca de dois gumes. Por um lado, esse eu é aquela entidade do homem por meio da qual ele pode ser um ser humano no verdadeiro sentido da palavra. Nós seríamos um ser que estaria, por assim dizer, inativamente misturado com o mundo externo se não tivéssemos esse ponto central. Nossos conceitos e ideias devem ser concebidos nesse centro. Cada vez mais devem ser vivenciados nesse eu. Devemos receber do mundo externo estímulos e conteúdos da mente cada vez mais ricos. Somos mais humanos quanto mais pleno, rico e abrangente se torna esse nosso eu. Por isso, esse eu deve se enriquecer cada vez mais por meio das diferentes experiências e se tornar um centro por meio do qual a pessoa não só se integra ao mundo externo, mas é uma força estimuladora. A pessoa é tanto mais humana quanto mais percebemos que no centro de seu eu há uma soma rica de impulsos. Quanto mais ela absorve do mundo e quanto mais ela irradia sua particularidade, tanto mais ela é humana. Quando mais rica é a individualidade, mais perfeita é a pessoa como humana. Vou ler de novo. Quando mais rica é a individualidade, mais perfeita é a pessoa como humana. Esse é um lado do eu que nos impõe o compromisso da evolução, fazer de tudo para se tornar o mais rico e múltiplo possível. Mas há também o lado reverso desse progresso do eu a um teor cada vez mais rico e perfeito. É o que designamos interesse próprio ou egoísmo. Se uma pessoa tomasse as palavras interesse próprio ou egoísmo apenas como slogan e dissesse que deveríamos nos tornar altruístas, então isso seria naturalmente ruim. Como toda a utilização de um slogan como slogan é ruim. A tarefa do ser humano é, de fato, se tornar cada vez mais rico. Isso não é o mesmo que se tornar egoísta. Quando esse enriquecimento do eu está associado ao enrijecimento do eu em si mesmo, a um encerramento do eu em si mesmo, com seu enriquecimento. A pessoa se tornará mais rica, na verdade, porém, ao mesmo tempo, ela perderá a conexão com o mundo. Seu enriquecimento significaria que o mundo não lhe pode dar mais nada e que ela não pode dar mais nada ao mundo. Que ela deixaria de ser com o tempo, porque enquanto se esforça para enriquecer seu eu e guardar tudo no eu, ela perde a ligação com o mundo. Por meio dessa caricatura da evolução de seu eu, a pessoa empobreceria ao mesmo tempo. O egoísmo empobrece e desola a pessoa. Assim, trabalhando nos três membros da alma, o eu é uma faca de dois gumes. Por um lado, ele deve trabalhar de tal modo que se torne cada vez mais rico e se desenvolva cada vez mais plenamente. Que ele se torne um centro mais forte do qual muita coisa pode irradiar. Mas tudo o que o eu absorve em si, ele deve, por outro lado, harmonizar com o que vive no ambiente. Na mesma medida em que o eu evolui por si mesmo, deve simultaneamente sair de si e confluir com toda a existência. Ele deve se tornar, ao mesmo tempo, um ser específico em si mesmo e, por outro lado, altruísta.
Somente quando eu trabalha ambos os lados, o qual aparentemente se contradizem, enquanto ele cada vez mais enriquece e, por outro lado, se torna altruísta, é que a evolução da pessoa pode ir adiante e que ela se desenvolve para sua própria satisfação, para a cura e o progresso da existência. O eu deve apenas trabalhar em cada um dos três membros anímicos a fim de que, em ambos os lados, a evolução humana seja levada em conta. Mas quando o eu humano trabalha nos três membros anímicos, ele desperta a si mesmo pouco a pouco. Em toda a vida há evolução, sim. Vemos que os diferentes membros da alma humana estão desenvolvidos em diferentes graus no ser humano atual. A alma da sensação é a mais fortemente desenvolvida. E nessa alma da sensação está tudo o que desperta na alma, sob estímulo direto do mundo da percepção e que é vivenciado como vontade e sofrimento, alegria e dor, impulsos, desejos e paixões, todos os ânimos e as emoções. A pessoa vivencia isso em sua alma da sensação, por assim dizer, de modo vago, em certo nível inferior de sua evolução. Aí, o eu ainda não está desperto para sua plena existência. Somente quando a pessoa trabalha em si e a vida anímica progride, o eu tem cada vez mais uma clara consciência de si. No fundo, é o eu que raciocina vagamente sobre algo desde que a alma da sensação desperte. O eu passa a ter maior clareza sobre si somente quando a pessoa se desenvolve em direção a uma vida mais rica na alma da razão. O eu manifesta sua maior clareza quando, na alma da consciência, se diferencia do mundo externo, quando a pessoa se torna um ser que aprende e se diferencia, como uma individualidade, do mundo externo. Ela consegue isso somente na sua alma da consciência. Assim, temos o eu raciocinando vagamente na alma da sensação. Lá, lá dentro estão as ondas da vontade e do sofrimento, da alegria e da dor. Lá, o eu mal é percebido. Lá ele é arrastado nessas ondas de emoções e paixões, e assim por diante. Somente quando o eu consegue desenvolver a alma da razão em conceitos e ideias claramente delineados, quando ele chega a, a julgamentos claros, somente então ele mesmo se torna cada vez mais pleno e claro. E a maior clareza de si mesmo ele obtém somente na alma da consciência. Assim, devemos dizer: a pessoa deve se educar por meio de seu eu e ter a possibilidade de evoluir. Mas esse eu desperta em uma situação na qual ele está completamente entregue às ondas que estão na alma da sensação, como vontade e sofrimento, alegria e dor, impulsos, desejos e paixões. Agora, existe algo nessa alma da sensação que, de certa maneira, pode ser o educador da pessoa, já que o eu mesmo ainda é inepto. Agora, existe algo nessa alma da sensação que, de certa maneira, pode ser o educador da pessoa, já que o eu mesmo ainda é inepto para isso? Veremos como, na alma da razão, algo consegue capacitar o eu para que ele tome sua própria educação nas mãos. Isso ainda não existe na alma da sensação. Nela, o eu deve ser guiado, sem sua interferência, pelo que se impõe na alma da sensação. Um elemento, uma força da alma da sensação, deve ser destacada hoje e observada em seu significado.
em sua missão para a educação do eu, segundo dois aspectos. Nesse contexto, talvez isso seja o que mais pode chocar. Essa força é o que denominamos ira. A ira, ou raiva, faz parte do que se reacende na alma da sensação, no qual o eu ainda reflete vagamente. Ou estamos em uma relação autoconsciente com qualquer ser do mundo externo que nos faz ruborizar com raiva por causa de seu modo de agir. Vamos imaginar a diferença entre duas pessoas que são educadoras. Uma pessoa já é tão tranquila que chegou a julgamentos internos esclarecedores. Ela vê em plena serenidade o que seu eu educando faz de errado, porque sua alma da índole é evoluída. E sua alma da consciência também vê com serenidade os erros de seu aluno, e ela pode, se for necessário, conceber a penalidade adequada. Sem ser atingida por qualquer furor, ela passa a referida penalidade, medida segundo os motivos do julgamento ético e do julgamento pedagógico, apropriada ao delito da criança. A situação é diferente com o outro educador que ainda não desenvolveu muito seu eu para permanecer tranquilo, que ainda não chegou a uma clareza interna, que não consegue conceber o que deve acontecer quando a criança faz isto ou aquilo. Mas ele pode ser tomado de raiva devido ao comportamento errado da criança. Essa ira é sempre inadequada a um incidente do mundo externo? Não, nem sempre. E isso é o que devemos ter em mente. Certamente, a sabedoria da nossa evolução proporcionou que o sentimento e a emoção nos dominassem, antes de sermos capazes de encontrar o apropriado para um incidente do mundo externo com nosso julgamento a partir da alma da razão ou do intelecto. Algo em nossa alma da sensação se manifesta como um resultado do ato no mundo externo. Não somos maduros ainda para encontrar um julgamento adequado ao mundo externo, mas na nossa alma da sensação, a partir da soma de nossas sensações, somos capazes de reagir ao que encontramos no ambiente. De tudo o que a alma da sensação pode experienciar, vamos considerar a ira. Ela é uma Cíntia, desculpa. precursora. Cíntia, desculpa, eu estava sem o som. Eu achei que estava Ah, falando. Acho que poderíamos vou parar um parar. pouquinho e perguntar um pouco como que essa, porque é uma coisa, como ele mesmo fala, que pode ser chocante, né? A ira sempre tem para nós uma imagem negativa, e aqui ele fala da ira como educadora, né? Então ele está mostrando essa relação que é bem importante, né? Do eu que vai cada vez mais na sua relação com o mundo externo, né? Ele vai aprendendo com o mundo e vai introjetando esse mundo, pensando sobre o mundo, mas a alma da sensação ainda, a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente lê, porque parece que é uma alma inferior, porque o eu está ainda dominando a alma. Na realidade, ele é um primeiro estágio da alma. Mas em outros trabalhos, o Steiner, inclusive, mostra, pode ser até que ele fale aqui, eu não me lembro totalmente dessa palestra, mas ele fala que a alma da sensação é uma das mais ricas que existem, porque é através dela que eu vou ter interesse no mundo. E é como tem um autor que faz uma relação, né, o Treichler, ele coloca a folha de uma planta como sendo a alma da sensação, a alma da razão e da índole seria o botão, e a alma da consciência seria a flor. Então, quando você imagina, você fala, nossa, o mais importante é a flor, que é mais bonita, que aparece mais. E isso é um processo evolutivo na planta que também acontece no ser humano.
E aí, por que que o Steiner fala que ela é uma alma essencial, a alma da sensação? Porque se você olha no mundo vegetal, se você chega a uma flor muito bonita e você arranca as folhas, essa flor vai morrer. Você não pode tirar a folha. E assim é o nosso processo de aprendizado. Se nós tirássemos a alma da sensação, falássemos, não, então a alma da consciência é a mais evoluída, que eu quero passar logo para chegar lá, e aí eu apago a alma da sensação, seria impossível, porque aí nós não teríamos a condição de ir para o mundo, né, de olhar para o mundo. Mas aqui ele vem com esse aspecto da educadora, né, da alma, vamos dizer, dessa instância educadora da alma, que é a ira, que é no sentido de você olhar para o mundo saindo de si, né? Lembra que ele falou que tem dois aspectos, né, da evolução e do egoísmo. E como a alma da sensação, eu estou aproveitando o mundo de 21 aos 28 anos, tipicamente, né? Eu posso ficar bastante egoísta nesse sentido de só experimentar, e a ira é aquilo que me tira de mim para que eu possa olhar para o mundo, né? Me possibilita essa percepção. Então, naturalmente, ele vai agora descrever mais a ira, mas é bem importante chamar a atenção, porque as palavras, muitas vezes, elas têm uma conotação, depende um pouco de como nós usamos, da cultura que nós viemos, e aí inclui a cultura familiar também, que ira dá sempre essa sensação de uma coisa sem controle. Ele até fala de pessoas aqui, um professor que já trabalhou e um professor que não trabalhou. E aí a ira vira raiva, não é uma ira nobre que ele vai explicar aqui melhor, né? Só para a gente chamar a atenção sobre esse aspecto, né? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou complementar alguma coisa. A ira Professor, nobre seria aquela que nos leva para agir? Desculpa, eu não ouvi, A Ira. ira que você chama de ira nobre seria aquela que nos leva a agir? É aquilo que leva a agir de acordo com uma moral, né? Ele vai falar um pouco mais aqui na frente sobre isso, né? Porque na realidade também a ira é uma coisa que nos mobiliza, né? E se eu tiver com tudo certinho, se eu não me incomodar com alguma coisa que vem fora, que se contrapõe ao meu modo de ver, eu vou ficar numa, né, numa pasmaceira, digamos assim, né? E a ira aqui é usada nesse sentido daquilo que mobiliza, como você falou, mobiliza para uma ação. Não precisa necessariamente ser uma ação, mas pode ser uma construção cognitiva, né? De melhora de alguma atitude que esteja sendo feita no mundo. professor, Talvez na sequência é, ele vai. Desculpa. desculpa, professor, bom dia para todos. Bom dia, Eu gostaria que o senhor, que eu anotei aqui, sobre a alma da sensação e a alma da consciência, e ficou faltando a terceira. Eu coloquei a flor, a folha, a semente, também em ordem. E aí, quando o senhor falou, eu anotei e eu perdi a parte, a terceira. da alma São da alma da, três, então a a comparação. alma da sensação seria a folha, Sim, a alma da razão seria índole, seria o botão, né? Quando vai se preparar. E a alma da consciência poderia ser seria a flor, né? a alma da razão, essa que está me faltando. A alma da razão É seria a o botão, semente, é o não, botão. o botão. Ah, ok. A semente não, porque o senhor Corolla, colocou né? a A gente fala botão, a semente, gente fala a corola, né? A corola da flor, né? corola. Ok, tá, essa parte. A Marta, Não, é só para agradecer esse seu exemplo da flor e toda essa explicação que você deu, porque clareou muito, porque ele é um texto bem denso, né? E como não tem parada, então, isso. assim, essa explicação que você deu ajudou muito a compreensão. Obrigada. Vamos ver depois, vamos ler mais um pouquinho, porque tem um outro autor que faz uma comparação diferente, né? Ele compara esse processo de desenvolvimento com a lagarta, que seria a alma da sensação, com a pupa.
né, que é a crisálida, que é quando está interiorizado, mas assim tem luz que permite que o processo de evolução aconteça, e finalmente a borboleta é a alma da consciência, né? Então é também uma forma, um autor, né, que é o Treichler, fala da flor, e o outro, se não me engano, é o Gerardo Blanco, que faz essa relação com o reino animal, né, onde a lagarta está no chão comendo tudo, experimentando tudo, né? Depois a alma da razão se interioriza para finalmente você alçar voo com a alma da consciência. Mas o mais importante que eu acho é chamar a atenção aqui, que todos os dois exemplos podem nos levar, induzir a um erro de interpretação, porque você tem essa imagem de que a flor é a essência, né, de uma planta, é o mais bonito, e a borboleta seria a essência da evolução do animal. Não está errado. Só que eu só consigo chegar na última etapa se eu reconhecer e validar as etapas anteriores, para que a gente não possa ter uma imagem, assim, então a alma da sensação é coisa de jovem, é uma coisa que tem que ser superada. Eu preciso aprender, superar no sentido de aprender, mas nunca deixar de perceber que sem essas etapas anteriores, eu não chegaria às etapas mais evoluídas, seja da planta, seja do animal, seja da alma humana. Mas acho que a gente pode, talvez, né, dar continuidade aqui. Ronaldo, antes de continuar, tem duas perguntas no chat para Ah, no você. chat, eu não vi, desculpa. Aham. Quais são as perguntas? Deixa eu ver, peraí, no chat. Deixa eu ver. A folha seria o equilíbrio. Na realidade, quando você fala da flor como equilíbrio, quem perguntou foi PC. Quem é PC? Desculpa, eu não estou identificando a pessoa. Será que ela pode abrir o vídeo? Não sei se é possível. Oi, bom dia. Eu me chamo Pamela. Vim a convite Ah, da doutora Pamela. Marta. Aí eu Ah, Marta, tô aqui Marta, só de sim. observação. Mas eu coloquei a pergunta porque peço desculpas, gente. Bom dia novamente. Porque levando em consideração a analogia com a flor, né? Aí eu fiquei pensando qual seria o papel da folha, né? Seria essa analogia ao equilíbrio, ao equilíbrio do ser, o botão seria essa evolução, esse desenvolvimento, né, da alma, e no caso a flor, a maturidade já alcançada. É interessante porque o equilíbrio que a folha dá, porque todo o processo respiratório se dá através da folha. E através da folha também, que ela capta os raios solares, e através daquilo que veio da terra, né, como o carbono, a água. Então, aí a folha faz a fotossíntese. Então, ela é um equilíbrio no sentido daquilo que é o que está interno na planta e aquilo que vem do meio ambiente, como ar, como luz, né? Então, todo esse processo vital que está ligado principalmente ao elemento água, ele realmente tem esse processo de manter a vida na folha. Então, ela, de uma certa forma, ela é o equilíbrio mesmo, usando a palavra que você colocou. E aí, naturalmente, para você chegar no ponto máximo, que é a flor, a evolução passa pela corola para chegar lá. Então, é bem interessante, né? Isso é mais complexo um pouquinho, eu vou só falar para vocês entenderem como o Goethe, que observava a flor, uma planta, ele falava: a planta é a folha metamorfoseada em si, né? Então, tem vários estudos, né? Nós temos um estudo bastante interessante com uma colega, que é a Marilda Milanese, que é uma farmacêutica, onde ela vai mostrando quando você chega não só na flor, mas muitas vezes no fruto, que tudo aquilo é uma folha que se metamorfoseou, até os frutos, né? Então é um estudo bastante interessante, né, que se fala, e por isso que foi bem feliz essa observação aqui do Treichler, né, sobre a folha. Então alguém perguntou qual é o nome do autor, é Rudolf Treichler, que é o que fala da flor, da planta, né?
E o outro, eu não tenho muita, mas eu acho que realmente foi o Gerardo Blanco, que era um médico antroposófico também, já falecido, infelizmente, né? Todos os dois já são falecidos. E que fez essa relação com o animal. Mas não sei, Pamela, se eu respondi bem a sua pergunta. Se tiver tudo bem. Respondeu sim, muito obrigada. Ah, tá bom. Vamos seguir então? Ah, desculpa, alguém levantou a mão? Eu Ah, não, posso tá. fazer uma observação? Sim, vá. Por um acaso tem alguma relação assim entre a folha, o botão, a flor, o fruto, com aonde os medicamentos de homeopatia agem? O senhor já viu isso? Tem alguma uma relação assim, por exemplo, né? A gente sabe que Nus vomica é um fruto bem duro, né? Já outros frutos são moles, e em homeopatia às vezes se usa folha, às vezes se usa o caule, às vezes se usa o fruto, né? O senhor já viu alguma relação assim Na realidade, eu posso falar mais da medicina antroposófica, né? Você pode usar a planta toda, né? Macerar a planta toda e preparar a planta toda, mas você pode usar as raízes mais para das doenças ou para os desafios de saúde do sistema neurosensorial, a flor, que é a parte reprodutiva da planta, você pode usar mais para os desafios de saúde do sistema metabólico, e a folha, que é a que faz a respiração, você pode usar mais para o sistema rítmico. Então, essa é uma observação que se faz na medicina antroposófica, né? Você pode usar em função, você pode usar, então, você pode ver na veleda, às vezes você vê, por exemplo, a arnica como toda a planta da arnica, ou você pode usar a raiz da arnica só para, por exemplo, desgastes emocionais, desgastes, a pessoa que está com muito cansaço cerebral, muito cansaço mental, você pode usar a raiz da arnica, né? Então, isso é a relação que a gente pode fazer. Ok, ok. Muito obrigado. Gostei Nada. da frase desafios de saúde. Gostei. Melhor do que doença, né? Melhor, Vamos melhor, lá. melhor. Cíntia, podemos. Eu parei no ao que encontramos no ambiente, eu não lembro. Sim, Cris, sim. De tudo que a alma da sensação pode experienciar, vamos considerar a ira. Ela é uma precursora do que existirá no mundo, no futuro. Primeiramente, julguemos um incidente do mundo externo a partir da ira. Então, não estaremos de acordo sobre o que não deve acontecer, enquanto aprendermos inconscientemente por meio da ira. É precisamente por intermédio desse julgamento que aprendemos, inconscientemente, por meio da raiva, a nos tornarmos cada vez mais maduros para um julgamento iluminado nos níveis superiores da alma. Assim, a ira é, em certos aspectos, uma educadora do ser humano. Ela surge como vivência interna antes de sermos maduros para emitir um julgamento iluminado sobre o que não deve acontecer. Assim, devemos ver toda a ira que acomete o jovem, ainda imaturo em seus julgamentos. Está tendo interferência de som? Estão ouvindo alguma coisa? Não? Aqui. Não, nada. É porque tem movimento na casa. Vocês podem fechar a porta, por favor? Rapidinho. Pronto. Assim, devemos ver toda a ira que acomete o jovem ainda imaturo em seus julgamentos, que não pode formar ainda um julgamento tranquilo, que pode encolerizar-se de raiva quando vê em seu ambiente uma injustiça ou uma insanidade que não corresponde aos seus ideais. E falamos então, com razão,
sobre uma ira nobre. Essa ira é um julgamento vago emitido pela alma da sensação, antes de sermos maduros para pronunciar o julgamento claro. Sim, a ira é educadora para essa clareza de julgamento, pois ninguém será melhor conduzido a um julgamento seguro em si mesmo do que a pessoa que se desenvolveu partindo de uma predisposição nobre da alma. Ao poder encolerizar-se em uma ira nobre devido ao que é grotesco, imoral ou insano. E a ira tem a missão de levar o eu do ser humano a âmbitos superiores. Essa é sua missão. Ela é a educadora em nós mesmos. Antes de podermos nos guiar, antes de podermos julgar com plena clareza, ela nos conduz nos atos que já podemos realizar. Naturalmente, tudo no homem deve degenerar a fim de que ele se torne um ser livre. Por isso, pode degenerar o que para ele é uma educadora para a liberdade e a autonomia do julgamento. A ira pode degenerar em fúria, de tal modo que o pior egoísmo seja libertado. Mas isso é assim, se o ser humano pode evoluir para a liberdade. Ao mesmo tempo, não devemos ignorar que o que pode se tornar o mal, lá onde ele se manifesta em seu verdadeiro significado, tem precisamente a missão de levar o ser humano adiante. Porque o ser humano pode inverter o bem em mal. O que se desenvolve como característica no bom sentido poderá ser exatamente a propriedade do eu humano. Assim, devemos conceber a ira como a aurora do que pode elevar o ser humano à tranquilidade. Mas essa ira, se por um lado ela é a educadora do eu, por outro lado ela é também aquilo que, mostrando-se curiosamente, evidencia a outra característica do eu, o altruísmo do eu. Qual é a reação do eu quando a ira nos domina diante de uma situação injusta ou insana no ambiente? Suponhamos que diante de um fato, a ira nos domine. Há algo dentro de nós que se expressa de modo diferente em relação ao que está diante de nós. Algo dentro de nós se coloca contra o mundo externo e manifesta a ira. O eu quer se tornar mais seguro em relação ao que está lá fora. Toda a substancialidade do eu se envolve. Se víssemos uma insanidade ou uma injustiça e não pudéssemos nos encolerizar em uma ira nobre, então o mundo externo passaria indiferentemente diante de nós, ou seja, confluiríamos com o mundo externo, não sentiríamos o aguilhão de nosso próprio eu, não perceberíamos o eu em seu desenvolvimento. Mas a ira o desperta, o chama para fora, para que o eu possa se contrapor ao mundo externo. Porém, por outro lado, a ira também educa o eu ao altruísmo. Quando essa ira é aquilo que podemos designar como ira nobre, então ela atua de tal modo que a pessoa que vivencia a ira tem, ao mesmo tempo, um amortecimento do sentimento de seu eu. O que desperta em nós por meio da ira, quando não nos entregamos a ela em fúria, é algo como uma impotência anímica. Quando sentimos nossa alma permeada por essa ira, então efetua-se algo como uma impotência anímica. O eu torna-se cada vez mais ausente.
Ao mesmo tempo que ele se manifesta em contraposição ao mundo externo, por outro lado, ele se exclui novamente. A pessoa chega ao mesmo tempo, por meio da intensidade da ira que ela reprime em si, ao desenvolvimento do altruísmo. Ambos os lados do eu são desenvolvidos por meio da ira. A ira tem a missão de deixar surgir a singularidade própria e, simultaneamente, de transformar essa singularidade própria em altruísmo. Quem vivencia em si mesmo a ira experimenta algo que a criatividade popular expressa admiravelmente. Talvez todos vocês conheçam a expressão popular, envenenar-se, entre aspas. Denominamos o estar com raiva de envenenar-se, entre aspas. Em tal ensinamento, a criatividade popular vivencia o que o erudito não pode sentir algumas vezes. A ira, que é contida na alma, é um veneno. Significa algo que atua reprimindo a singularidade própria do eu. Quando dizemos que uma pessoa se envenena, remetemos a esse outro método de educação da ira, a formação do altruísmo. Por isso, a ira é algo que, no fundo, tem uma missão de acordo com esses dois lados da educação humana. E vemos como ela se torna precursora de nossa autonomia e de nosso altruísmo, na medida em que o eu mesmo não pode interferir em sua própria educação. Nós nos diluiríamos se tudo em nosso entorno permanecesse indiferente. Se não pudéssemos emitir um julgamento tranquilo, nós não nos tornaríamos altruístas, mas, no pior sentido, sem iniciativa própria, sem egoidade. Aí tem uma palavra em alemão. Acho que é Ich-Ihrheit, sei lá. Se não podemos nos tornar autônomos antes de desenvolvermos o nosso eu, até um julgamento iluminado, lá onde o mundo externo não é adequado à nossa própria interioridade. E para o cientista do espírito, essa ira é realmente uma aurora para algo ainda bem diferente. Quem observa a vida verá que aquele que não pode encolerizar-se em uma ira nobre por causa do injusto ou do insano, também nunca poderá chegar à verdadeira benevolência e ao amor. Se vocês observam a vida, verão que aquela pessoa, enquanto ela tem necessidade, que se educa de tal modo que se encoleriza em uma ira nobre diante do injusto e do insano, também desenvolve, no melhor sentido, aquele coração encandecido de afeição que faz o bem a partir do amor. Amor e benevolência são o outro lado da ira nobre. A ira superada e refinada se transforma em amor e benevolência. Uma mão amorosa raramente será encontrada no mundo se ela também não tiver sido capaz, em certos momentos, de cerrar os punhos a respeito do que pode ser sentido em uma ira nobre sobre algo injusto ou insano. A ira e o amor se complementam. Porque aqui, Cíntia, pode parar um pouquinho, Uhum. porque também ele traz aqui uma polaridade, né? Que é bem importante a gente observar que a vida toda ela corre em polaridade. Então a gente tem que entender que na polaridade dessa ira você pode chegar a uma benevolência, né? E aí é o altruísmo. A gente agora entende por que que o autor escolheu o Daniel escolheu essa palestra, porque ele chegou nesse ponto do altruísmo. E pode parecer estranho, né? Você falar, mas não estava na ira?
não é eu me encolerizar com algo, mas de novo ele mostra aqui que é eu sair de mim para olhar para o mundo, e a partir daí eu posso desenvolver como uma polaridade a, a benevolência, né? O altruísmo, me colocar no lugar do outro. Mas esse é um primeiro, né, momento. Não sei se alguém gostaria de completar ou trazer alguma observação sobre isso. Quando ele falou de que o eu deve degenerar-se, para mim ficou. Agora acho É, que de consegui novo as entender um palavras, pouco. né? A gente tem que entender um pouco, talvez seja questão de tradução, né? Como ele fala, Uhum. mas na realidade, quando eu degenero, né? Ele está dando a ideia aqui de que algo tem que morrer para algo novo nascer, né? Então, acho que até na frase, você lembra onde é que está essa frase aqui? Porque ele fala isso mesmo aqui. Deixa eu ver onde é que ele fala do degenerar aqui. Fala aqui, ó, naturalmente tudo no homem deve degenerar a fim de que ele se torne um ser livre. É isso para mim ficou bem forte. E eu entendi como algo que deve morrer para que ele, É, eu não estou sei, tentando achar onde que está essa frase aqui, peraí. a Ah, página que a ira pode 144. degenerar. É, Isso. então, ele fala que isso, naturalmente, tudo no homem deve degenerar a fim de que ele se torne um ser livre. Por isso, pode degenerar o que para ele é uma educadora para a liberdade e a autonomia de julgamento. A ira pode degenerar em fúria, de tal modo que o pior egoísmo seja liberado, mas libertado, né? Mas é assim que o ser humano pode evoluir para a liberdade. Isso é bem interessante quando a gente pensa assim, né? Se eu estivesse no paraíso, com tudo bem, eu não tenho liberdade, né? Eu tenho liberdade quando eu experimento caminhos diferentes. E a ira, né, que pode chegar a esse egoísmo exagerado, é uma forma de aprendizado, porque isso vai se contrapor ao mundo também. E depois ele fala, é assim, né, ao mesmo tempo não devemos ignorar que pode se tornar o mal, o que pode se tornar o mal tem precisamente a missão de levar o ser humano adiante. Porque aí, ao conhecer o mal, e esse está no princípio de toda a evolução, o ser humano pode atuar pelo bem e só a partir do seu eu, né? E para isso ele pode retornar à ideia paradisíaca de um bem único. Mas eu só posso fazer isso se eu desenvolvo, a partir da ira, o altruísmo que é me colocar no lugar do outro. Então, quando nós lemos o texto, eu também imaginei que essa pergunta ia aparecer mesmo, pelo degenerar, né? Pela palavra do degenerar. Essa palavra é realmente forte, mas no sentido de que, de novo, nós estamos trabalhando com a polaridade. Então, a polaridade, a polaridade, se a gente olhar a polaridade do ponto de vista mais profundo, não são coisas absolutamente opostas, mas são opostos complementares. Então, para uma ira, você tem, principalmente se ela é uma ira nobre, que também mobiliza, né? Lembra, ele fala isso, né? Quando eu vejo uma coisa insana, uma coisa inadequada, isso me movimenta, né? Foi um pouco da pergunta da Nina, né? Isso gera um movimento interno, né? E esse movimento interno, ele pode realmente ir para um lado negativo, de eu ir com fúria e destruir o que está lá, mas eu posso, a partir também do altruísmo, reconhecer esse erro e tentar ajudar este erro, né? Tentar ajudar numa condução adequada para isso que está fora. É como se a gente pensasse um pouco no símbolo do tal, né? Você tem uma estrutura com um centrozinho pequeno que representa o outro lado, e aquilo está sempre num grande movimento. Então, eu só posso conhecer, na realidade, fica a sensação de que eu só posso realmente reconhecer o altruísmo se eu experimentei a ira. Ele até fala isso, né? É muito difícil uma pessoa com mais idade que nunca cerrou o punho com raiva por alguma coisa que desenvolva no futuro essa abnegação e essa qualidade do altruísmo. Ronaldo, me parece que tem um passo no meio Peraí, desculpa, entre você a pode ira. repetir, Lúcia? Para mim ficou um pouco fragmentada a sua fala. Não sei se para todos, mas para mim ficou. Me parece que tem um passo no meio entre a ira e o altruísmo,
em que ele fala nesse, quando a gente precisa fazer um trabalho interno para que a ira não se transforma em fúria. Uhum. É a partir desse trabalho que a gente chega no altruísmo, né? Uhum. Dessa, né? Dessa transformação. Falando de uma maneira assim, bem prática, às vezes a gente tem uma ira e para a gente não transformar isso em mal, muitas vezes a gente chora, né? Quando a gente segura essa ira e a gente sente essa impotência de não poder fazer nada naquele momento, senão aquilo se transforma num mal, né? E aí, a partir dessa sensação de impotência, né, para que o eu não se torne egoísta, né, querendo fazer o que ele acha que tem que ser feito, né, assim, alguma coisa assim, nessa sensação de impotência é que pode vir a calma e se transformar em compaixão, né, assim, em compreensão, né? São passos, né? Então, eu acho que tem esse passo no meio de como que a gente consegue, digamos, dominar para que essa ira não se transforme em fúria, né? Sim. Uhum. Com certeza, né? Obrigado. E a Marta teria uma pergunta? A Marta levantou a mão? Não, não é nem pergunta, eu acho que é só uma consideração que eu imagino que seja isso, fazendo analogia da planta que você falou, Uhum. essa ira benevolente, ela pode ser considerada a folha, né? Que foi tão necessária, onde tem essa troca com o externo, né? Uhum. Exatamente, é. Isso que você falou é interessante, porque imagina, se eu estou sozinho no mundo, se eu fosse uma pessoa única, eu não teria como experimentar a ira, provavelmente, né? É no contato com o outro, então volta tudo aquilo que ele fala, é o desenvolvimento do meu eu em relação ao mundo externo. Assim como a folha faz, né? Que é essa relação dela como estrutura biológica, né? Cheia de células, na relação com o mundo externo, é essa troca, né? E na natureza, é bem interessante isso, porque na natureza o altruísmo vive plenamente, né? É um ser se servindo ao outro. Mesmo quando a gente observa, nossa, mas tem uma cadeia alimentar que um animal destrói, come o outro, mas isso faz parte de uma grande sabedoria, né? Então tem essa possibilidade do um ser se oferece ao outro, né? Um reino se oferece ao outro. Então aqui você tem o verdadeiro altruísmo, né? E na realidade é isso que você, quando fala de altruísmo nos seres humanos, seria aquilo que eu desenvolvo em mim para que possa contribuir para o outro. Mas como existem diferentes níveis de desenvolvimento, coisas erradas vão acontecer. E isso gera, naturalmente, a partir do meu mundo interno, quando eu vejo uma coisa errada, gera uma ira, né? Gera um movimento de alma, que pode ser destrutivo ou ele se transformar, né? Como a Lúcia também trouxe essa imagem, né? O que internamente é o passo para a transformação? Porque até aqui realmente ele mostrou a polaridade, não mostrou o passo, né? Provavelmente pode ser que ele ainda vá falar isso durante, né, a continuidade aqui. Então, é esse processo que é sempre essa relação de mundo interno e mundo interno. E, naturalmente, aqui ele também coloca no tempo biográfico que lá no final da vida, né, a pessoa que não teve ira, ela dificilmente vai ser benevolente, né? Então, a gente tem que entender que são esses aspectos que são evolutivos, né? Ninguém está pronto. A gente tem que fazer todo esse movimento, né? E acho que a Mary falou uma coisa da Bíblia que passei rapidamente o olhar aqui. O que que a Bíblia falou? Ah, tá. Não, eu É. falei que é incrível que eu estava aqui meditando que Jesus falava, irai-vos, mas não pequeis. E eu achei que foi super esclarecedor com a leitura de hoje, porque a gente nunca imagina, né, a ira, né? É uma coisa como se fosse um pecado, né? Tem até aquele livro do, acho que é Zuenir Ventura, que fala que um dos 7 pecados é a ira.
Mas é porque tem esses dois sentidos, né, da ira, assim, eu estou pensando nessa... E veio essa expressão, irai-vos, mas não pequeis, quer dizer, não erre, né, o pecar é no sentido de errar, né? Então você pode usar a ira nesse sentido que está sendo esclarecido agora. Gratidão pelo texto. Talvez porque a ira e a fúria sejam usadas como sinônimos, né? E não são. É, de novo, é sempre essa questão semântica, né? O que que a gente entende da palavra, né? E a gente tem que ter muito cuidado com a palavra, né? Cada vez mais hoje em dia as palavras são usadas de forma tão vazias e às vezes no sentido até contrário ao que elas realmente significam, né? Uhum. Então é interessante isso, né? Isso, trazer a imagem da ira nesse sentido como aquilo que pode ser produtivo e que nos tira de um marasmo interno, né? De uma pasmaceira interna para atuar no mundo. E aqui, acho que foi a Pamela que perguntou, pode-se dizer que a ira nobre é uma inquietude que faz o ser buscar por uma ação para modificar aquilo, situação que incomodou? Sim, acredito que sim. Acho que esse é o tema, né? Como ele traz aqui, né? Bem, avançamos um pouco, hoje é o 9h35, né? Acho que podemos aí encerrar, né? Tivemos hoje aqui uma pessoa nova, que foi a Pamela, né? Que espero que tenha gostado e fique aqui. Eu vi a Fabiola só agora, Fabiola, não tinha te visto, desculpa. Nossa, doutor Ronaldo, eu tava no leva a criança para cá, volta aqui. Aí eu consegui abrir, mas bom dia para todo mundo. Bom E eu dia. fiquei muito contente, porque eu sei que tá corrido, mas só para dividir, eu fiquei muito incomodada com o meu período aí da alma da sensação. Eu falei, meu Deus, essa semana inteira, por onde eu andei tão longe do meu propósito, tal. E aí foi muito bom ouvir tudo isso, essa imagem, sabe, da lagarta, esse olhar com uma benevolência para a sua própria biografia também, né? Foi importante passar por tudo aquilo, porque eu passei a semana inteira falando, gente, por que que ninguém me ajudou? Por que que eu não tive uma luz? Por que que eu estava trabalhando nisso? Por que que eu fui para esse lugar? Mas que besteira, né? Mas foi muito bom. Obrigada. Tá bom. Bom, vamos então, né, curtir o nosso fim de semana, né? E preparar aí essa semana aí que vem, né? Até alguma próxima leitura. Obrigado, Muito né? Um grande obrigada. abraço para vocês. Para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vou Boa desligar semana. aqui. Até semana que vem. Boa semana. Todos, muito obrigada. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cristina. Voltei. Bem-vinda.